Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Então, é muito importante que você entenda que você não deve comparar os seus filhos e nem estimular a competição entre eles. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como não reforçar a competição entre os seus filhos. Vem comigo. E talvez você não saiba o impacto de um ambiente familiar tão competitivo, mas isso fere a autoestima da criança e repercute na visão que ela tem do mundo, inclusive podendo gerar ansiedade infantil e diversos outros conflitos familiares. Então eu vou exemplificar. Se você já tiver o seu primogênito, mas um bebezinho está a caminho, e eu sei que isso traz aí uma onda enorme de felicidade para sua família, mas também requer uma certa adaptação na sua rotina, já que um sentimento bastante comum entre os irmãos pode aparecer, que é o ciúmes. E esse sentimento, que é natural do ser humano, pode começar a surgir desde o anúncio da gravidez, com as transformações que vão acontecendo também no processo, né? E as crianças, inclusive, elas conseguem perceber que o mundo, a disposição da casa, o corpo, o acesso a você estão mudando. Assim também como as brincadeiras, né? Que ficam mais cuidadosas, porque pode causar alguma questão com a barriga, pode machucar, né? Podem começar também a surgir, então, novas emoções desagradáveis em decorrência disso. Então, a criança pode se sentir com mais raiva, ela pode estar sentindo ciúmes, ela pode estar ressentida, com medo também de perder algumas coisas que antes era totalmente mais acessíveis a ela. Então, é necessário que a criança ela tenha a capacidade de expressar esses sentimentos, que ela tenha a liberdade de dizer e não de acumular aquilo que ela está sentindo. Inclusive, isso é um dos motivos que leva a criança a regredir na parte comportamental. Então, você pode observar que ela vai decidir abrir um pouco mão da autonomia dela, que ela já havia conquistado, e ela vai ter alguns comportamentos de bebê, porque na interpretação dela, ela quer se identificar com esse bebê por ele ser tão desejado e tão querido aí por todo mundo. Então você vai observar que a criança pode voltar a fazer xixi na roupa, ela pode aderir novamente à mamadeira, à chupeta. E outro comportamento também típico, né, desse sentimento de ciúmes pode vir a ser a agressividade, né? É onde a criança fica ali mais irritada, não sabe elaborar muito bem. Inclusive, é muito comum também as escolas te contatarem para relatar que a chegada desse bebê interferiu no comportamento da criança na escola, onde ela costuma ficar mais irritada, começou a bater nos coleguinhas ou se distanciou deles. E isso é bem comum porque a criança ela tem a ideia mais próxima de que o coleguinha da escola dela pode ser o irmão. Então ela faz esse link, né? E começa a reproduzir esses comportamentos ali agressivos em direção aos outros. Tá bom, e o que fazer agora com esse apanhado de informações? Sabendo dessa situação, você pode começar a se prevenir ainda na gestação, a ficar mais atenta a certos comportamentos do seu pequeno, essas fases do início, né, do convívio entre vocês, é muito importante. E a primeira dica que eu tenho para te dar, mãe, é não fale que tudo vai continuar a ser como era. Porque a chegada do bebê, ela envolve muita mudança na rotina. Então, é preciso que você seja bem clara e verdadeira com a criança, né? Ainda que essa chegada seja sinônimo de muita alegria para a família, significa sim uma nova rotina, né? O primogênito, ele precisa saber disso. Então, é necessário que você explique para o seu filho o que vai mudar, como vai ser esse processo de transformação, né? Como vocês vão estruturar isso juntos a essa nova realidade. E não significa que essa mudança ela vai ser uma mudança negativa. Então, você pode frisar isso para o seu pequeno.
E é importante também eu te dizer que a forma como você vai transmitir essa notícia é fundamental. Então, toma cuidado. Eu sei que é um momento muito alegre, muito feliz, mas ter esse zelo com aquela criança que está ali desenvolvendo, que às vezes não tem um repertório emocional, como nós adultos, é muito importante. Então, às vezes você quer fazer o anúncio fazendo uma camiseta, colocando ali que o irmãozinho que ele, o seu filho, na verdade, ele tá promovido ao irmão mais velho. A criança, às vezes, ela pode interpretar isso de uma forma negativa, né? Isso pode significar ali pro mundinho dela que ela vai perder o posto, que ela vai perder a atenção. Então, tudo isso precisa ser comunicado da melhor forma possível. O segundo ponto é não compare os filhos, né? Entre as atitudes mais importantes, mais significativas para você não incentivar a competitividade entre os irmãos é a comparação, porque isso é muito injusto. Você, inclusive, comparar o mais velho a um bebê que requer maior atenção, que precisa de um conforto maior, que está aprendendo ainda a verbalizar as suas frustrações, os seus desejos. Então, isso pode sim abalar a autoestima da criança. O fato dela ser uma pessoa única, né, dela ter a individualidade dela. Então, comparar não é indicado, independente da fase em que essas crianças estejam. E outra orientação também bem importante é não corrija o comportamento de uma das crianças usando o irmão como parâmetro. Até porque, como eu falei, o desenvolvimento não é linear e igual para todo mundo. As crianças elas precisam saber disso, né? Porque elas também se comparam e têm medo do que o outro faça melhor. E elas se cobram muito em relação a isso. Então, o objetivo é sempre você orientar e olhar de forma individual para cada filho, né? Reforçando sempre os pontos positivos, construindo uma boa autoestima, uma relação sólida de parceria, principalmente com esse irmão. A terceira dica é não reprima as frustrações do primogênito. E é muito normal o seu filho ver que você está destinando uma atenção maior ao caçula e dizer que eles não queriam ter um irmãozinho. E entenda, nenhum tipo de fala remete que é um desamor ou que a criança não gosta do novo membro da família, mas é um reflexo dessa dificuldade dele entender o seu lugar nessa nova estrutura. Então, como você pode agir, mãe? Vale muito a pena você sentar, mostrar as fotos dele para que ele se lembre da história, dizer que esses sentimentos, eles inclusive acontecem, não reprimir isso, mas dar assim espaço para que ele revele as emoções e que isso possa ser expressado e que aquela criança, né, ela se sinta acolhida, porque ela também já foi pequena, ela já precisou de carinho, ela já precisou de proteção àquele nível. A quarta dica é atenção às tarefas que você pede ao seu filho mais velho. Isso porque para a criança pode ser que demande muito e ela pode começar a se sentir ansiosa com essa situação, né? E do outro lado tem o recém-nascido que realmente requer exige aí uma maior necessidade que só pode ser suprida por um adulto. Mas é importante, sim, que você inclua o seu filho no que ele puder fazer, mas que isso não gere um peso para ele. Então, ele pode te ajudar a escolher uma roupinha, a buscar uma fralda para você. Ele pode, inclusive, acompanhar o banho do bebê, né? Mas é sempre necessário que você pondere, coloque na balança o que você está solicitando para ele. A dica número 5 é evite frases sobre como a criança deve ser. Por exemplo, aproveitem que está acabando a sua vez. Ou, logo logo você que vai ter que aprender a dividir os brinquedinhos, hein? E eu sei que você está querendo brincar com o pequeno, mas isso pode estar reforçando um dos maiores medos da criança, que é de perder aquele lugar, né? O lugar especial de ser filho.
Então, com o nascimento do bebê, é muito importante você estimular a interação, a divisão dos brinquedos, mas não forçar isso. Não arrancar o objeto da mão do mais velho para dar para o caçula, ou, por exemplo, dizer que ele tem que emprestar porque ele é o mais velho. Isso porque são situações que vão aflorar, intensificar as inseguranças da criança, vai estimular mais ainda a competitividade entre os irmãos, a raiva. E a sexta dica é programe-se para você ter mais tempo com o mais velho, né? Eu sei que devido à amamentação, a sua ligação ela vai ser mais forte às vezes com o recém-nascido, e isso é comum. Mas é muito importante você estar atenta a isso, se programar, passar um tempo com o seu filho mais velho, para que ele não sinta a sensação de que ele perdeu a mãe. E uma forma de você reforçar, positivamente o seu filho é através de elogios, através do carinho, de alguns mimos, de algumas brincadeiras que você pode fazer com ele, para que ele veja que ele ainda possui a atenção e o seu carinho. E a sétima dica é que é muito importante você explicar para a criança como vai ser a relação dela com o menor. E nessa tentativa de se aproximar do bebezinho, que já é muito amado, muito querido por você, o seu filho, ele também vai passar a demonstrar esse afeto de uma forma natural. Ele vai querer segurar, ele vai querer passar a mão no pequeno. Então, é importante que você instrua a criança como ela pode fazer isso da melhor forma, sem empurrar, sem você dizer também de uma forma agressiva, que não é daquela forma, mas sempre com muita calma, com muita paciência, para que o seu filho não se sinta rejeitado. E se esse vídeo fez sentido, te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreva também no nosso canal para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Assim você me ajuda a continuar me aperfeiçoando e me aprofundando nesse tema. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.